Aí agora vamos lá, o planejamento intermediário. A intermediário seria qual fase do estudo? Seria a fase que a gente já viu grande parte dessas matérias iniciais. Pô, se são 10 aulas, você já está na aula 5, aula 6. Então, ou seja, você já viu grande parte dessas aulas, tá? E aí você já pode até começar a acrescentar novas aulas, começar a acrescentar novas matérias no teu ciclo. Entendeu? Então, assim, aqui está uma duração estimada que eu coloquei aqui, é tudo estimado, não tem nada, não é uma ciência exata isso, né? Mas é como se essa fase durasse mais ou menos mais 6 meses, que é quando você vai. Aí está aqui, ó. Então, o que vai acontecer nessa fase? Você vai finalizar a teoria das matérias que você já tinha começado, tá? Você vai adicionar novas matérias, e aí é um momento também que você vai começar a avaliar os editais. Então, o que eu falei lá no início? Isso é para o cara que está zerado, né? Os 6 primeiros meses, cara, o ideal é nem pensar em concurso, entendeu? É pensar assim, cara, eu quero formar a minha base. Eu quero estudar aqui e tal. Porra, conseguir fazer um índice de acerto legal e tal, e nem pensar em concurso, que foi o que eu fiz na época, em 2014, isso daí eu segui a risco, que eles falaram lá na consultoria, entendeu? Na época que eu comecei a estudar, com 2 meses, saiu o edital da Receita Federal, em 2014, e saiu o edital do ISS Rio, 100 vagas no ISS Rio e 200 e poucas vagas na Receita Federal. Aí ele falou para mim, ó, eu acho que você não deve prestar esses concursos. Eu acho que você deve continuar formando sua base. Você ainda está no estágio inicial do estudo. E aí, na época, eu segui a risca. E hoje, olhando bem para trás, ele não estava errado, entendeu? Na verdade, ele estava certo. Então, tipo assim, essa fase inicial do estudo é importante que a gente foque mais em ganhar musculatura no cérebro, entendeu? Em ganhar musculatura ali nas matérias. Então, aí quando você já chega nessa fase intermediária, que você já está com um nível avançado em várias matérias, que você já está com avançado nas aulas, é quando já dá para você experimentar. Pô, calma aí, a aula C Direito Constitucional, ao invés de eu ler as 100 páginas, pô, eu vou testar aqui se eu ler o resumo e já ir para as questões, se eu consigo desenrolar bem. Entendeu? É quando você consegue fazer alguns testes para você conseguir avançar mais rápido nos assuntos. Por quê? Porque você já está 6 meses estudando, então você já adquiriu uma musculatura e você já sabe como a matéria funciona. Você já sabe como a matéria é cobrada nas provas, entendeu? Então isso vai facilitar. Então, começar a avaliar os editais, estudar por resumos, que foi o que eu falei, entendeu? Tem algumas matérias que realmente é difícil estudar por resumo, tipo assim, exatas. Para quem não é da área de exatas, você pegar direto um resumo vai ser difícil. Então, o ideal é que realmente estude lá a teoria, entendeu? Resolva cada questão com muito cuidado. Às vezes você resolve uma questão no dia só, entendeu? Mas é importante você resolver aquela questão e entender o passo a passo que foi usado ali para resolver aquela questão. Porque aquele passo a passo vai se repetir em outras questões. Exatas é muito assim. Se você for ver, o meu pós-edital de matemática financeira se resumiu a mais ou menos, eu acho que 70 ou 80 questões. Entendeu? Então, assim, com 80 questões, eu consegui estudar o edital inteiro de matemática financeira. Então, eu ficava ali resolvendo umas 15 questões, aí, ou seja, eu rodei essas 80 questões rapidinho, aí depois eu revi essas 80 questões. No final, essas 80 questões eu fiz umas 4 vezes até o dia da prova. Ou, de repente, até um pouco mais. Aí tem aquelas questões que eu errava, eu repetia. Então, as questões que eu errei, eu acho que eu fiz até mais de 5 vezes. Entendeu? Então, assim, para você ver. E aí chegou no dia da prova, o que caiu? Caiu aquilo. Entendeu? Porque, assim, principalmente exatas, não costuma inventar muita roda, não. A forma de cobrança é muito parecida. Entendeu? Cada banca tem seu estilo de cobrar e essa forma de cobrar se repete. Entendeu? Você vai ver que a resolução das questões para uma questão é bem parecida com a resolução para outra. A dificuldade é isso, é você pegar o raciocínio, é você pegar o passo a passo ali de como é resolvido. Isso para quem tem mais dificuldade, né, na parte de exatas. Aí você começa a ganhar também musculatura para já começar a estudar por questões, tá? Aí uma dica também que eu dou, isso daí eu só comecei a refletir nos últimos tempos, principalmente no meu pós-edital do ISS Rio. Cara, estudar por questões tem um detalhezinho que eu nunca tinha observado isso. Eu comecei a observar agora nesse pós-edital do Rio. É, questões de certo e errado. Tipo assim, legislação tributária, você tem que estudar por questões inéditas. Essas questões inéditas são o quê? Certo e errado.
e você vai fazer uma prova de múltipla escolha. Só que eu percebi que eu estudando por certo e errado, eu aprendo muito mais os conceitos do que estudando por questões de múltipla escolha. Então, assim, por exemplo, eu vou estudar direito constitucional, ao invés de eu ficar me matando lá de fazer questões de múltipla escolha, que às vezes mistura vários assuntos, e eu vou ficar batendo cabeça, às vezes é muito melhor eu fazer uma revisão por meio de questões de certo e errado, e aí lá no Tec Concurso você pode filtrar não só questões do SES, porque tem outras bancas também que fazem prova nesse formato de certo e errado, e aí você faz uma revisão geral só de certo e errado, que você consegue fazer muito mais questões de certo e errado do que de Mais múltipla rápido. escolha, mais rápido, você consegue pegar uma quantidade muito maior. Aí você vai e faz uma revisão geral, só com questões de certo e errado, e cada questão de certo e errado geralmente é um assunto só, então fica muito mais fácil de você memorizar o conceito, porque cada questão ali você está estudando um conceito só, então você vai memorizando muito mais fácil do que você pegar uma questão de múltipla escolha que mistura um monte de conceito numa questão só e tal. Então, assim, você tem que ter um nível de conhecimento muito mais amplo. Então, essa questão de certo e errado, você resolve lá, sei lá, 400 questões de certo e errado aí em 3 semanas. Você divide lá cada bateria de questão com 50 questões e tal. Se conseguir dar uma esticada até um pouco mais, pega uma base legal e aí você vai para as questões de múltipla escolha para você pegar o estilo da banca. Por exemplo, se for FGV, aí você vai pegar o estilo da FGV, só que você já vai estar com os conceitos mais solidificados com essas questões de certo e errado que você pegou. Entendeu? Eu senti isso no. Eu comecei a perceber isso no pós-edital do ISS Rio, quando eu TSS peguei Rio, né? do ISS Rio, que eu peguei as questões de certo e errado de legislação, e aí quando eu ia para as questões de múltipla escolha, pô, eu tinha muito mais facilidade de resolver. Eu estava com os conceitos muito mais firmes na minha cabeça. Entendeu? Então, assim, Observação importante. eu até esqueci de colocar isso como tópico aqui, aí eu lembrei agora. Então, assim, eu achei isso muito bom e eu vou fazer isso no meu estudo agora. Eu vou até fazer esse concurso da. Eu já tinha falado, é pessoal, que eu estou fazendo a migração aí para a área de TI. CVM, E né? aí vou tentar esse concurso agora da CVM, que a lotação é aqui no Rio. Não sei se passar, porra, vai ser top e tal, vai ser muito bom, mas eu não sei se eu tomaria posse. Mas de qualquer forma, já vai ser uma preparação também para o Rio, porque eu acho que o Cefaz Rio vai vir muito forte na área de TI. Então, assim, já vai ser uma forma de eu estar pegando uma base forte em TI. E vou falar para vocês que eu estou estudando por questões. Eu comecei, foi o que eu falei para vocês. Eu quebrei o gelo em TI com teoria, estudei umas 4, 5 aulas de teoria, e depois que eu vi como funcionava a matéria, aí eu falei, cara, agora dá para continuar por questões. Aí eu comecei a fazer questões e tal, e comecei a. E vi que dava para pegar os conceitos e ir estudando pelas questões. E aí eu estou fazendo dessa forma, estou estudando por questões só de certo e errado. Aí depois, quando eu tiver com os Ah, conceitos beleza. mais sólidos na minha cabeça, aí eu vou para as questões de múltipla escolha focado como vai ser banco FGV, aí eu vou para banco FGV. Então vamos lá, esse é o estudo, o intermediário, né? Então, no estudo intermediário, você já pode pensar no pós-edital, que foi o que aconteceu comigo na época, com 6 meses, aí eu já estava pensando no pós-edital, o próprio consultor falou, não, já vamos olhar aí o próximo edital, só que comigo aconteceu que os concursos sumiram. Quando eu comecei a ficar pronto, aí cadê os concursos? Aí só veio se faz Piauí em 2015, depois teve uma seca gigantesca. Entendeu? E é isso. No Foi. intermedi... quando você passa para o Foi. intermediário, pô, não quero nem mais lembrar dessa fase. O bom agora é essa fase agora que a gente fica perdido do que vai fazer, né, de concurso. Então, assim, quando você chega Exatamente. na fase intermediária, o teu cérebro já tem músculo para aguentar esse estudo por resumo, esse estudo por questões, entendeu? Então, assim, você já não é mais aquela pessoa que iniciou lá como iniciante, entendeu? Você já tem essa musculatura. E quando você faz uma academia, por exemplo, se você malhar durante 6 meses, você vê que em 6 meses seu corpo já é totalmente diferente do que era no início. Entendeu? E no estudo é a mesma coisa, só que o estudo ele só vai ser perceptível isso se você tiver fazendo esse controle, esse registro do teu índice de acerto, do que você está estudando. Então, por isso que é importante registrar.